Estivemos a ver então no vídeo anterior a importância da utilização de Layout Managers na organização dos componentes no nosso Java Swing. Neste vídeo vamos falar aqui apenas a título de exemplo num outro tipo de Layout Manager, neste caso o Border Layout, e vermos onde é que podemos obter informações mais detalhadas sobre os diferentes tipos de layouts que podemos utilizar na nossa aplicação Java. De regresso então ao nosso Eclipse, vamos então criar um novo projeto e vamos lhe chamar Swing Border Layout. Okay? Vamos então copiar aqui, clicar em Finish, temos aqui então o nosso projeto criado, vamos agora aqui no Source criar uma nova classe e pedir para a criação do método main. Ora, neste caso concreto, para podermos verificar de uma forma muito mais facilitada como é que atua a organização através de um border layout, nós vamos não utilizar labels, mas sim JButtons. Isto é, vamos criar aqui botões. Isto porque eles têm um aspecto visual que nos permite ver a delimitação dos espaços do nosso layout. Por conseguinte, vamos fazer aqui a importação vamos fazer 3 imports, basicamente. O import javax.swing.jframe para criarmos a nossa janela. Okay. Vamos depois fazer aqui o import javax.swing.jbutton para criarmos os nossos botões. De seguida vamos importar então mais um Layout Manager do package AWT, neste caso java.awt.border-layout. Ok? E temos então aqui as 3 importações que nós vamos necessitar para a construção desta nossa janela. Vamos criar aqui a janela e vamos então fazer da seguinte forma: jframe janela igual a new jframe e vamos lhe dar aqui o título Border Layout. Vamos definir o comportamento da janela ao fechar, neste caso janela.set set default close operation e vamos colocar aqui uma enumeração jframe.exit on close. Exit on close, cá está. Vamos definir o tamanho da janela, janela.set size 500,300. Okay? E vamos colocar aqui no fundo janela.setVisible igual true, neste caso true como parâmetro. Ora, muito bem, neste momento temos então a nossa janela criada, com o tamanho desejado. Vamos então aqui definir os comandos e vamos adicioná-los em primeiro lugar. Portanto, neste caso vamos colocar aqui comandos, neste caso os botões. Eu vou chamar-lhes comandos porque vou utilizar um nome muito curto. Vamos colocar aqui JButton, cmd1, comando 1 é igual a new JButton e no interior como argumento vamos passar um argumento que é nada mais, nada menos que o seu texto, o texto que aparece por cima do botão. Então neste caso vamos colocar aqui um texto muito específico. Eu vou colocar aqui page start, ok? E já vamos perceber porque é que eu estou a colocar aqui esta designação. Eu vou criar mais 4 botões, ok? Vamos colocar aqui desta forma e vou atribuir-lhes os seguintes nomes e depois eu vou explicar porquê. Neste caso, line start, center, line end e finalmente page end. Ora, se eu executar o meu código da forma como aqui o temos, não vai aparecer rigorosamente nada porque eu criei os botões, mas não os associei à minha janela. E, portanto, a minha janela continua aqui sem qualquer espécie de apresentação de componentes. Se eu agora adicionar os componentes à janela, o que eu vou fazer basicamente é o seguinte: janela.add cmd1. Okay? Vamos aqui aproveitar, copiar o código e multiplicar por 5. E neste caso, então, vamos ter aqui o CMD1, CMD2, 3, 4, 5. Como podem reparar, eu ainda não defini
qualquer espécie de layout para a minha página, neste caso para a minha janela. Então, quando eu executo, o que vai acontecer é que todo o espaço da minha aplicação vai ser preenchido com o botão ou com o comando que contém o texto Page End. Ora, como facilmente poderemos reparar aqui, Page End é o último comando. E isto acontece então porque, uma vez que não está definido o layout do meu contentor, do meu container, ele vai sobrepor o último objeto por cima dos restantes. Ora, então neste caso vamos aqui criar o nosso layout. Layout de janela. Ora, o nosso layout da janela vai ser programado da seguinte forma. Janela .setLayout, okay? E o que é que nós vamos agora definir aqui? Vamos definir aqui um new, ok, eu escolhi aqui mal o método, neste caso é setLayout. Vamos definir aqui então qual é o Layout Manager que nós queremos utilizar. E vai ser então um new, okay, new border layout, e está criado o nosso layout. Vamos verificar se a simples definição do nosso layout desta forma vai ter algum efeito. Na realidade, não vai ter. E não vai ter, uma vez que nós vamos precisar ainda de acrescentar aqui mais algumas instruções para que o nosso layout seja organizado da forma como pretendemos. E como é que o vamos fazer? Nós aqui estamos a indicar que a nossa janela vai ser organizada de uma determinada forma, isto é, de acordo com as regras deste tipo de Layout Manager, o Border Layout. Ora, o Border Layout é dividido fundamentalmente em 5 partes. Tem uma linha superior, neste caso designada por Page Start, é uma espécie de barra longitudinal no topo. Depois tem uma linha interior constituída por estes 3 espaços. O Line Start é o espaço da esquerda, o Center é o espaço interior e o Line End é o espaço da direita. E finalmente tem, à semelhança do topo, aquilo que nós podemos considerar como um cabeçalho, tem também um rodapé, que é o Page End. Ora, vamos verificar então como é que nós vamos definir o posicionamento de cada um destes comandos. Vamos defini-los a partir do momento em que estamos a adicionar os componentes ao nosso contentor. E neste caso vamos utilizar então aqui neste caso o Border Layout, e vamos recorrer à enumeração das suas posições. Neste caso, quando clicamos aqui em ponto, vamos ter várias enumerações e, por alguma razão, eu coloquei aqui Page Start, Line Start, Center, Line End e Page End. Neste caso eu vou escrever Page Start. Okay? E da mesma forma que vou colocar aqui nos restantes o mesmo tipo de identificação que eu ali tenho. Eu vou aqui fechar a consola, que não preciso dela, para ter um pouco mais de espaço, e então vamos fazer o seguinte, Border Layout, ponto, Line Start, depois Border Layout, ponto, Center, Border Layout, ponto, Line End, e finalmente Border Layout, ponto, Page End. Vamos agora sim verificar qual é o resultado desta nossa implementação, e vamos então verificar que finalmente temos aqui o nosso layout organizado. Reparem como temos então aqui o comando 1 organizado na parte superior, no Page Start, e o Page Start é esta parte que aqui está. Reparem que se eu aqui ampliar, ela não vai alterar de tamanho, assim como também não altera de tamanho o Page End. No entanto, este espaço interior ele vai alterar de dimensão consoante eu redimensiono a minha janela. E reparem então que eu tenho o Line Start, o início desta linha central, temos o espaço interior que é o centro, e ele vai assumir este espaço todo que aqui está, e depois temos o Line End. E portanto temos aqui cada um dos nossos comandos a ocupar um espaço distinto do nosso no nosso border layout, neste caso. Ora, vamos aqui então referir como é que nós podemos ter acesso a informação mais detalhada sobre os diferentes tipos de layouts que podemos utilizar no Swing. Para isso, nada melhor do que recorrer a uma das principais ferramentas que qualquer programador deve ter sempre em mão, e neste caso será um browser de internet para pesquisas.
E neste caso em concreto, o que nós vamos abrir aqui é o Google Chrome e vamos verificar então de que forma é que nós podemos encontrar rapidamente informação sobre o Java. E neste caso, Java Layouts. Então eu vou escrever aqui Java Layouts, ok? E quando eu pressionar aqui, o primeiro resultado que eventualmente irá aparecer é este que aqui está, a Visual Guide to Layout Managers, que pertence à documentação do Java. Vamos clicar aqui e rapidamente vamos verificar que existe aqui o Border Layout, Box Layout, Car Layout, etc, etc. Temos também aqui o nosso famoso Flow Layout e todos eles estão aqui explicados de uma forma muito concreta. Como podem verificar, cá está então aqui o exemplo do Border Layout e depois temos um exemplo de cada um dos tipos de layouts que nós podemos utilizar e à frente de cada um, apesar de termos aqui um exemplo visual do que é que acontece, eu proponho que façam o estudo da seguinte forma. How to use Border Layout. Porque quando clicarmos aqui, todos eles têm o How to use Box Layout, How to use Car Layout, etc. O que vai acontecer é que quando clicamos aqui no How to Use, vamos ter uma informação mais detalhada sobre os diferentes tipos de aspectos que devemos ter em conta quando usamos este tipo de layouts. E como vimos aqui, existem vários e por conseguinte, uma vez que não é intenção deste vídeo, desta listagem de vídeos, estar aqui a pormenorizar em demasiado cada um dos tipos de layouts ou cada um dos tipos de componentes, ficará com certeza ao critério de todos irem investigar um pouco mais sobre cada um dos tipos de layouts, nomeadamente o grid layout também, extremamente interessante, para poderem ficar a verificar, a conhecer, peço perdão, quais são as possibilidades de organização dos componentes na vossa aplicação.